Ouvindo a Voz de Deus, parte 2. Hoje eu vou contar como eu vim parar em Balneário Camboriú. Gente, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, contando como eu ouvi a Voz de Deus e como eu vim parar aqui em Balneário Camboriú. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa, hoje eu sou orientadora pedagógica aqui em Balneário, trabalho numa escola no centro e tenho compartilhado aqui no meu Instagram situações de vivências aqui em Balneário, né, dando dicas dos bairros, dos preços, enfim, contando um pouquinho da minha vivência aqui. E eu sei que é um desejo de muitas pessoas morarem aqui em Balneário ou em Camboriú. E nesse processo todo, eu abri para vocês sobre a minha história, de como eu vim parar aqui, porque eu não sou daqui, mas eu sou de Brusque. Brusque é aqui pertinho, é 40 quilômetros de Balneário. Eu sou formada em pedagogia, então eu já estava trabalhando desde 2016 na educação. Comecei trabalhando como professora 2 no estado, depois fui trabalhar na PAI, depois fui monitora, que é o professor auxiliar de alguns outros lugares, né, assistente educacional. Cada município dá o seu nome. Brusque dá como monitora 2. Depois fui para trabalhar na creche. No vídeo anterior eu conto que nessa creche onde eu trabalhei, eu estava com um projeto de vida muito alinhadinho, assim, para continuar na creche. Eu estava estudando para concurso público. E concurso público é uma situação assim que eu compartilhei muitas angústias, né, nesse caminho de ser efetiva e participar de um concurso e ser chamada e tal. E eu sei que muitas pessoas estudam, muitas pessoas querem essa estabilidade, né? Querem manter aí um plano de carreira, sonham. Tem pessoas de outros estados, né, que vêm para cá ou daqui que vão para lá. Enfim, quando abre um edital, existe todo um povo, toda uma galera estudando e pensando como vai ser a minha vida lá no X lugar. Mas eu sempre me conheci como uma pessoa muito assim, ó. Eu ia trabalhar no mesmo lugar, até quando eu fazia prova para ser contratada como ACT, eu queria trabalhar no mesmo lugar, ter a mesma sala, ter os mesmos amigos, se possível, os mesmos alunos, estacionar no mesmo lugar. Então, o meu mundo sempre foi muito pequeno. Eu tenho, né, uma casa própria em Brusque, que foi muito difícil de eu conseguir, porque eu me separei quando meu filho tinha 1 ano de idade e hoje ele tem 17 anos, e eu comprei a casa quando ele tinha uns 5 anos. Foi um processo assim, ó, muito difícil para eu, como mãe solo, conseguir comprar casa. E uma coisa assim que me enraizou muito, assim, essa é a minha casa. Então, hoje, esse vídeo é para você que talvez vai se identificar comigo, que você tem um plano na tua vida. E você é desse tipo de pessoa que projetou uma estabilidade em cima de um lugar, de um trabalho, de uma pessoa, de um objetivo único. E talvez você já conseguiu alguma coisa desse teu objetivo. E é isso, na tua cabeça é isso. Eu tô nesse caminho, já cheguei até na metade e eu preciso chegar lá no final. E é isso e pronto. Pessoas como eu, que não conseguem ampliar a mente assim para pensar em algo. E se eu sair daqui? E se eu sair da minha cidade? E se eu sair do meu trabalho? E se eu terminar esse relacionamento? E se eu mudar de país? Eu nunca consegui pensar assim, sabe? E principalmente depois que eu comprei a minha casa. E o que acontece, gente? Nesse meu processo de estudar para concurso, encontrar pessoas abençoadas no caminho, que abriram a minha autoestima, que eu ia conseguir, e eu acreditei que eu ia conseguir, e eu projetei aonde eu ia trabalhar, qual é
a função que eu ia ter, que meu sonho no vídeo anterior eu explico que era ser coordenadora, eu estava como professora, e essa mudança, né, de ser professora para ser coordenadora já foi algo que eu encontrei muitas pessoas pelo meu caminho que não, diminuíram essa minha vontade, falaram que eu não era capaz ou que eu estava sendo arrogante de querer passar nesse lugar, enfim, já foi bem difícil projetar dentro de mim a capacidade e o merecimento de que se eu quero isso, eu mereço isso. Porque você ouvir a opinião do outro em relação ao teu sonho é uma cilada, tá? Porque muitas pessoas vão dizer que você não merece, ou que você não é capaz. E algumas delas vêm disfarçadas, sabe, de tua amiga. Que foi o que aconteceu comigo? Não sei se não me recordo se eu falei no outro vídeo, mas quando eu tava nessa escola estudando para coordenação, eu tive uma colega de trabalho que depois que ela soube que eu reprovei no concurso que eu tinha projetado e que não havia possibilidade de eu reprovar na minha cabeça, ela veio como quem não quer nada, passando a mão nos meus cabelos e falando assim: pois é, Vanessa, você já pensou talvez que você não mereceu passar no concurso por conta das tuas atitudes, né? Que talvez você queira estar num lugar acima do que você está preparada para um dia após eu ter caído do pedestal do meu sonho, ouvir isso de uma pessoa que veio alisando os meus cabelos. Foi assim muito marcante, inesquecível, tanto que já se passaram muitos anos e eu sempre conto essa história. Só que o que eu não imaginava era que Deus tinha um plano para mim diferente do plano que eu tinha, que ia me impulsionar para uma Vanessa diferente, que tivesse que sair da caixinha que eu era acostumada a estar. E aí o que aconteceu? Esse amigo, que foi muito especial para mim, que esteve durante todo esse processo de estudar para o concurso e me pôr assim com a minha autoestima lá em cima, que eu ia conseguir, é esse o teu sonho, corre atrás, nós vamos conseguir e tal. Ele estava aberto a outras possibilidades. E aí ele viu o concurso de Camboriú e Balneário Camboriú. E aí ele disse, vamos fazer? Bora, vamos fazer o concurso. E eu fiz o de Camboriú, passei, passei me achando, né? Mas aí eu reprovei no de Brusque, que era a única opção que na minha cabecinha, né, era o que eu queria. Os outros eu tava fazendo assim para testar conhecimento. E vim fazer o de Balneário Camboriú, que foi o último concurso que eu fiz, assim, ó, a cara da derrota. Eu não vou passar, eu não estudei, porque de fato eu não estudei. O que eu vi foi um vídeo sobre uma disciplina, um conteúdo, aliás, que falava sobre Vygotsky e umas curiosidades de balneário, assim, tipo, quantos habitantes tinha, nome de rio, essas coisas que a gente já tava, assim, ligado no macete, né, que precisa estudar o básico que geralmente cai no conhecimento gerais da cidade. Cheguei no dia da prova, gente, sentei no último lugar, ao contrário do primeiro, que lá em Brusque eu sentei na primeira carteira. Eu sentei em Balneário no último lugar, que era o lugar que já estava direcionado para mim, na parede, na janela. Eu abri a cortina, tava um solaço, assim, sabe, que pegava na minha cara, assim, ó, esturricava a cabeça. Mas eu olhei, porque foi ali no centro também que eu fiz a prova, no João Goulart. Eu olhei para aqueles prédios, assim, para aquele céu azul e falei, nossa, que lugar lindo, né? Deve ser maravilhoso morar aqui. Mas eu tava, assim, com a autoestima no esgoto. Fiz a prova, como sempre, fiquei uma das últimas, né, para fazer a passagem ali do gabarito. Eu sempre vou postergando o máximo possível. Quando eu saí, a minha irmã e meu amigo já tinham terminado a prova também, e a gente saiu tudo, não passamos. Quando fomos receber
o gabarito, eu tirei uma nota alta, eu tirei 7 e pouco. E aí eu fui fazendo as contas assim que saiu as notas dos outros colocados e eu vi que eu ia ficar, acho que em 13º, e por conta de alguém que fez recurso e por conta de PCD, eu acabei em 16º. E aí, gente, foi muito rápido. Foi muito rápido o processo, assim, do concurso, né, da banca ali, e finalizou e teve o primeiro chamamento. E sabe o que eu fiz, gente? Todas as pessoas que estavam acima de mim, eu entrei em contato pela internet, eu achei quase todas. E eu entrei em contato com essas quase todas que eu encontrei na internet. E uma delas me respondeu. Falei, oi, eu sou Vanessa, eu vi que você fez a prova de balneário e tal. E uma delas me respondeu. E essa pessoa foi chamada. E aí, quando ela foi chamada, a gente continuou trocando mensagem, né? E ela ia me dizendo como que tava os comentários, e se ia ter outro chamamento e tal. E daí, essa pessoa seria hoje a minha melhor amiga. Porque eu fui chamada, ela foi chamada em fevereiro, eu fui chamada em maio, e quando eu fui escolher a vaga, eu escolhi vaga na escola dela. E aí a gente passou a ser amiga de trabalho. E depois a gente morou na mesma rua. E aí eu dava carona pra ela, pra filha dela, pra ir pro trabalho, pra ir, pra voltar no almoço, pra voltar de volta, pra voltar de noite. E ela se tornou, assim, uma irmã pra mim. E nessa escola, que daí eu, né, fui trabalhar, eu acho que pulei um pedaço, assim, que eu saí de Brusque, aluguei a minha casa, vim alugar casa aqui em Balneário. Depois eu posso contar pra vocês como foi a angústia de encontrar um apartamento aqui que é muito mais caro que o aluguel que eu recebo da minha casa. Mas enfim, aí nessa escola, dessa menina que foi a única que respondeu a minha mensagem, né, de tentar contato com as pessoas que passaram também no concurso, eu encontrei nessa escola o meu futuro marido. Trabalhei com um determinado professor que eu não gostava dele como professor. Troquei bem poucas palavras durante o ano com ele. Acho que em outubro eu tive uma interação um pouquinho maior com ele numa festa do Dia dos Professores. E em dezembro, na festa do final do ano, ele me deu um presente, porque a festa do final do ano era o dia do meu aniversário, segundo ele, porque ele já estava de olho em mim. E aí acabou o contrato dele na minha escola, ele foi embora. Hoje ele não trabalha mais na minha escola, ele era contratado. E a gente acabou namorando e hoje somos casados. Então, gente, o plano B que Deus tinha pra mim era infinitamente melhor do que o plano A, que só existia o plano A na minha cabeça. E daí o mais incrível, eu tinha feito 3 concursos pra Brusque e tinha reprovado neles. Não, 3 não, 2. Tinha feito 2 concursos. Um até me perdoava que eu reprovei, porque foi o primeiro. Mas esse último que eu reprovei, eu tava muito preparada. Tinha estudado muito, já tava anos estudando. E eu não me perdoei que eu tinha passado, que eu tinha reprovado. E o que aconteceu, gente? Aí, o que não era cogitável pra mim, que era morar em outra cidade, passei, fui chamada. O concurso que eu reprovei de Brusque foi cancelado. Então, mesmo que eu tivesse passado, não tinha sido contratada. E em 2024, se não me falha a memória, Brusque abriu um novo concurso. Eu fui lá fazer, passei. Por conta que eu não mandei uma pós certa, tinha 2 pós, eu mandei uma que não validou, tinha que ter mandado a outra. Eu teria ficado em 8º lugar, porque eu tirei 8 e pouco, uma nota bem alta. Mesmo assim, fiquei em 26º, fui chamada. Tinha a possibilidade de voltar pra lá, pra minha vida, pra minha casa. Tinha a escola que eu sempre quis, que era a escola do Poço Fundo, que é perto da minha casa. E foi
aí que eu entendi. Mas quando Deus tira você de um lugar, quando Ele tirou as pessoas do seu ambiente e mandou para outras terras para recomeçar, né? Como Ele fez com Jó, não era para retroceder. Jó também teve a possibilidade de voltar para a terra dele. Os parentes foram atrás e falaram volta, ele não voltou. E aí, com muita dúvida e dor, porque eu tinha a minha casa, eu ia poder ter a mesma vidinha, estacionar na mesma vaguinha. Eu deixei de correr o tempo e cravei os meus pés aqui como profissional de Balneário Camboriú. E aí, obviamente, eu pude me casar, né? Porque se eu tivesse voltado para Brusque, muito provavelmente esse relacionamento não ia dar certo, porque meu noivo, então, morava em Camboriú, é efetivo em Camboriú, não fazia sentido ele ir para lá, para trabalhar aqui, e muito provavelmente o relacionamento ia acabar terminando. E assim casei, tô feliz aqui. Muito provavelmente, se Deus nos abençoar, eu creio que Ele vai nos abençoar, a gente vai comprar a nossa casa juntos aqui. A minha casa permanece lá, está alugada. E eu sou muito grata a Deus por entender que o propósito do Senhor, o plano B do Senhor, é infinitamente melhor do que o nosso plano. Plano A, meu. Plano B, plano C, é do Senhor e é maravilhoso. É só abrir a visão e sair um pouquinho da caixa. Tá bom, pessoal? Então, assim, acho que dei um pouquinho mais de detalhes né, em relação ao meu vídeo ali, que Deus falou comigo, a primeira parte, se vocês quiserem ir lá ver ele. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem um comentário e vamos conversando por aqui. Eu vou contando as minhas experiências aqui de Balneário e Camboriú para vocês, tá bom? Beijo, forte abraço!